das Crianças! Viva das Crianças! Olá, crianças! Como é bom estar aqui com vocês de novo. Estou muito animada e eu espero que vocês estejam muito animados também, porque a gente vai aprender uma nova série. E a nossa série agora será Faça como Jesus. O que será que a gente pode fazer como Jesus? Quantas coisas a gente vai aprender de legal, hein? Espero que vocês estejam empolgados. Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre o perdão. Isso mesmo, perdão. E o que será que é perdoar? Perdão é decidir que alguém que lhe faz mal não precisa pagar por isso. Nossa, a palavra é essa mesmo, decisão. A gente precisa escolher, a gente precisa querer. Ninguém pode fazer isso por nós. Nós é que precisamos decidir perdoar alguém. E a gente tem um mega exemplo disso, que é Jesus. Sim, Jesus, com amor tremendo, escolhemos perdoar o meu pecado, o seu pecado. Ele escolheu morrer na cruz para nos dar esse perdão. Olha que coisa incrível, Jesus fez isso por nós e nós podemos fazer também para as pessoas. Então nós vamos fazer como Jesus e aprender sobre o perdão. Crianças, o perdão, ele é muito difícil, mas ele vale muito a pena. E como a gente já aprendeu, a gente aprende com o Espírito Santo sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz. E a gente com Jesus vai aprender sobre o perdão e sobre ter as nossas vidas transformadas. E para a gente transformar, a gente tem que construir, criar, refazer. Por isso a gente está com esse cenário, olha que legal. Quantas coisas de construção nós temos aqui. Quantas ferramentas, quantas coisas para a gente fazer de novo. E Jesus nos dá ferramentas para que a gente aprenda sobre o perdão. Bom, novo mês, nova série, nova música e novo versículo também. Fiquem ligados e atentos para decorar o versículo do mês. O nosso versículo, ele está lá em Colossenses 3, versículo 13. E ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não esqueçam de decorar esse versículo, hein? Então, vamos para a nossa história. Vocês já ouviram falar sobre Pedro? Eu lembro que vocês já ouviram falar sobre Pedro. Lembram da história do tio Rafa? De Pedro, que estava na prisão e as cadeias foram libertas e ele pôde sair daquela situação quando estávamos falando sobre a fidelidade, que a igreja estava em oração, foi fiel em oração, Pedro foi fiel a Cristo. Esse mesmo Pedro, a gente vai contar uma história sobre ele. Abram a Bíblia de vocês, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro, numa conversa com Jesus, fez essa pergunta a respeito do perdão. Quantas vezes devo perdoar? 7? Um número grande, né? Certamente 7 vezes deve ser um número suficiente para poder perdoar as pessoas. Mas Jesus deu uma resposta para Pedro que deixou ele de queixo caído e vai deixar você também. Olha lá na sua Bíblia, no versículo 22, ele disse assim, Jesus: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nossa, Pedro falou pra gente perdoar 7 vezes. É um número muito grande, né? Mas o que Jesus falou é ainda mais impressionante. Jesus pediu pra gente perdoar 70 vezes 7. Uau! Um número que Pedro achou que já era muito 7, Jesus colocou ele lá em cima, e muito mais que isso. Devemos perdoar muito mais que 70 vezes 7. Jesus contou uma história para explicar o que ele queria dizer. A história é do rei que perdoa. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que emprestou dinheiro para os seus servos. E ele decidiu que um dia cobraria esse dinheiro dos seus servos. E chamou um servo à sua presença. E esse servo lhe devia 10.000 sacas de ouro.
Então ele falou para o servo: olha, você deve me pagar aquilo que você me deve. Mas o servo não tinha esse dinheiro. Então ele falou: rei, por favor, me dá mais tempo, eu não tenho esse dinheiro agora. Se o senhor me der mais tempo, eu acho que eu consigo esse dinheiro. Eu preciso de um pouco mais de tempo. O rei, quando viu o servo pedindo mais tempo, ele perdoou a dívida do servo. Ele viu, teve compaixão e falou: certo, a sua dívida então está perdoada. Você não precisa mais pagar. Quando esse servo saiu da presença do rei, ele encontrou um servo dele também. E este servo lhe devia 10.000 sacas de ouro. Então, ele cobrou do seu servo: você me deve as 10.000 sacas e eu preciso desse dinheiro. E o servo falou: não, mas eu não tenho esse dinheiro. Me dá um pouco mais de tempo até que eu consiga. E ele disse: de jeito nenhum. Você não tem tempo nenhum. Você vai ser mandado para a prisão até que você consiga pagar esse dinheiro para mim. Quando o rei soube daquilo que o servo fez, ele ficou muito furioso. Leia só o que ele disse. Está lá em Mateus 18, 32 e 33. Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então o rei mandou o servo para a cadeia até poder pagar as 10.000 sacas de ouro que ele devia. Jesus contou essa história para Pedro para falar sobre o perdão, sobre quantas vezes a gente deve perdoar. O rei, ele perdoou o seu servo e ele esperava que o seu servo agisse da mesma forma. Assim, nós devemos fazer como Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar o meu pecado, o seu pecado. E Ele espera que a gente perdoe as pessoas também. Ele nos perdoou e nos ensinou a perdoar. Então, não devemos guardar mágoa das pessoas. Não devemos cobrar e fazer elas pagarem por algo que elas fizeram por nós. Nós devemos perdoar e aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele terminou a sua história explicando o que ele quis dizer. Lá em Mateus 18:35, leia comigo. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus queria dizer o seguinte: Deus não impõe limites para o perdão e nós também não devemos. Deus está sempre perdoando e nós devemos perdoar. Perdoa, porque Deus te perdoa. Faça isso, porque Jesus fez isso. Agora, crianças, eu gostaria de orar e pedir para Deus ensinar a gente a perdoar as pessoas, a ensinar com o exemplo dele, a oferecer o perdão. Então feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada pelo perdão que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque o Senhor morreu na cruz para nos perdoar. Que amor grande esse que o Senhor tem por nós. Nos ensina a amar as pessoas assim também. Nos ensina a perdoar as pessoas assim também. Nos ensina a fazer como o Senhor fez. Nos dá força. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a agir assim. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Vamos aprender a perdoar como Jesus nos perdoou. Vamos praticar isso. Vamos tentar fazer assim também e pedir para que Jesus nos ensine todos os dias a perdoar como Ele perdoou. A história que contou é como Deus espera da gente também. Ele perdoou, o rei perdoou o seu servo, Deus nos perdoou e Ele espera que a gente perdoe as pessoas. Então vamos agir e fazer como Jesus fez. E não vamos nos esquecer do nosso versículo, lá em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E que a gente aprenda na Bíblia com Jesus a viver como Ele quer que a gente viva. É isso, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!